Bom dia, igreja, graça e paz. Hoje é um domingo especial, de muita alegria. Estamos recebendo nossos queridos amigos e irmãos, Bispo Henrique, Pastor Arminda, lá de Uberlândia. Aproveitei um gancho que eles estavam aqui e vai ser uma bênção poder receber uma palavra desse servo de Deus. Vem cá, Bispo Henrique, faz favor. Bispo Henrique é um dos pioneiros aí do nosso ministério. Se nós estivéssemos na visão dos 12, poderia dizer que ele era um dos 12. Gostaria que a igreja mais uma vez se colocasse de pé, estendesse a mão para cá. Vamos orar abençoando a vida do nosso querido Bispo Henrique. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, de receber um alimento espiritual, Senhor, vindo do teu servo, a quem o Senhor tem usado grandemente. Pai, que a voz dele seja a tua voz essa manhã, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações. Usa o teu servo, pela tua graça e misericórdia. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz seja com todos. Privilégio, né? Sempre é um privilégio estar nessa igreja. Aqui em Ribeirão nós começamos. Agora, mesmo quando chegava aqui, eu vim pela Francisco Junqueira e subi a Sergipe. A Sergipe. Eu ia falar, ainda conheço os nomes, estou me confundindo. Subi a Sergipe e virei aqui. E na esquina de baixo aqui da Sergipe, com Monsenhor Siqueira. Ali tinha, agora é uma empresa, mas antes era uma casinha simples. E minha mãe e eu morávamos ali, minhas irmãs, meu irmão. E ali que eu fui evangelizado. Eu fui evangelizado pelo Bispo Hinaldo a 150 metros daqui, né? E final de 1980, ele ia na porta da minha casa e chamava, e às vezes eu escondia atrás da porta, e ele sabia que eu estava lá, e ele não desistia e voltava, né? E o Espírito Santo, ele soube, né, como abrir o meu coração, como quebrar as barreiras, para que eu recebesse a palavra de Deus. Eu sou tão grato a Deus por isso, né? Sou tão grato, né, por esse ministério que Deus levantou ao longo desses anos, tudo que Ele fez, família que Ele me deu, minha esposa, a pastora Arminda, está ali. Casamos aqui com um mês de casado, nós estávamos de mudança para Uberlândia, e hoje com 3 filhos, 2 netos e mais uma netinha chegando agora em outubro. Não é? É bênção demais, né? E eu fiquei também feliz de ver toda a família ministrando aqui no altar, né? A família do bispo, da pastora Lana, do bispo Hinaldo, todo mundo aqui servindo ao Senhor. E esse é um privilégio que eu tenho, né? De ver meu filho como pastor ministrando na casa de Deus, minha filha missionária também ali servindo, a outra filha e o genro são pastores. Então nós vemos assim que quando o bispo Hinaldo não desistiu, quando ele insistiu na porta daquela casinha, uma casinha mesmo, bem simples, rua Sergipe 107 era o número. Quando ele não desistiu, ele não estava apenas trazendo um rapaz magricela, né, tagarela, confuso, ele não estava apenas trazendo aquele rapaz para fora, ele estava trazendo toda uma geração que viria. Amém? Eu quero dizer isso para você nesta manhã. Deus tem um propósito na sua vida, e quando Deus te chama, Ele não está vendo só você, Ele está vendo todos aqueles que por meio de você serão alcançados, abençoados, e em nome de Jesus eu declaro não só a sua vida, não só a sua casa, mas toda a sua geração abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? A bênção será sobre você, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, até a 1000ª geração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar com vocês, quando o Senhor nos chama, Ele
o Senhor chama e Ele vai aprofundando, Ele vai intensificando esse propósito na nossa vida, para um relacionamento e para uma revelação cada vez maior do que Ele é. Quando Deus te chamou, Deus não queria apenas salvar um perdido, mas Deus queria revelar a sua glória na vida desse perdido. Como quem acha um pedaço de carvão e sabe que por dentro daquele carvão há um diamante a ser trabalhado. E ele vai esculpindo, ele vai lapidando, ele vai trabalhando, não é? E quando ele termina e tem um diamante nas suas mãos, vou dizer uma coisa para vocês: um diamante no escuro não faz muita diferença de um carvão, mas quando a luz incide sobre ele, a sua translucidez, a capacidade dele receber e transmitir a luz por todas as suas facetas, é que faz dele o valor que ele tem, além da sua dureza e resistência. Eu quero dizer que Deus, Ele quer trabalhar em cada área e faceta da sua personalidade. Deus quer imprimir algo daquilo que Ele é, para que por meio da sua vida, quando a luz da glória de Deus, da experiência que você tem com o Senhor, da revelação do Espírito Santo no seu íntimo, quando essa luz incidir sobre você, ela vai como um prisma irradiar e alcançar muitas vidas das maneiras talvez que você nem perceba, nem saiba como Deus está revelando a glória dele através da sua vida. Para isso Ele te chama, e Ele te chama para uma caminhada. Achei interessante a palavra da oferta, já veio de encontro, porque um dos textos que eu quero mencionar é o texto que foi lido aqui na palavra da oferta. Mas o primeiro deles, em Gênesis capítulo 12, verso 1, a Bíblia começa a contar a história não de Abraão, mas a história de Terá, que é o pai de Abraão. E de repente esse homem, que parece que era a pessoa por quem a história iria começar de fato, porque ele sai da terra de Ur dos Caldeus com o propósito de ir para Canaã. Era um fabricante de ídolos, mas olha, Deus já moveu o coração dele em direção a um propósito, mas ele para em Harã, e ali ele fica, e o homem morre ali. Mas Deus encontra o seu filho Abraão, e no capítulo 12 o versículo diz, e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui Deus chama Abraão para uma caminhada. Amém? É uma mudança geográfica, uma mudança de situação. Ele vai sair do meio de uma realidade onde ele estava inserido e de uma localidade onde ele estava instalado, para uma realidade que ele era desconhecida, a partir de um chamado, a partir de uma confiança de que aquele que o chamava sabia por onde iria conduzi-lo. Querido, assim é a nossa conversão. Nós experimentamos uma mudança, se não geográfica, né? Porque às vezes você não muda de cidade, não muda de casa, mas há uma mudança situacional. Você sai de uma realidade para outra, você sai de um contexto onde as coisas que determinam o seu pensamento, as suas escolhas, agora o seu referencial é outro. Agora você tem a palavra de Deus como a direção, aquilo que vai ser o seu referencial absoluto. No mundo de tanta relatividade, onde que daqui a pouco já não é mais, a gente sabe e entende que a história, ela tem um processo de transformação, de mudança, e os valores muitas vezes vão mudando, os costumes vão mudando, ao longo antigamente era ao longo dos séculos, depois ao longo das décadas, né? Hoje parece que é aos minutos. Você sai de manhã, um negócio é moda, de noite já não é mais, né? Uma coisa, lança alguma coisa, eles falam, é trend. Que trend é esse? Que trem de louco é esse? Lá de Minas a gente ia falar assim, que trem de louco é esse? É tendência, né? Não é tendência, é trend, né? Trem de doido. E as coisas estão desse jeito. Mas nós, no mundo de relatividade, nós encontramos um referencial absoluto, aquilo que não muda, aquilo que foi dito por aquele que é e que sempre será.
você foi chamado por Deus para uma caminhada. A conversão, ela implica em um desapego, ela implica em uma decisão, uma disposição de deixar para trás uma realidade, na confiança de que Deus tem uma jornada para a minha e para a sua vida. Eu não sei quanto tempo, a minha realidade, isso aconteceu há 43 anos atrás, né? Faz um pouquinho de tempo, mas a cada dia Deus a jornada não acabou. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão era peregrino em busca de uma cidade que não seria construída por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus. Como pai da fé, ele preconizou isso. Nossa realidade é que nós somos peregrinos, nós estamos em jornada, nós estamos em caminhada, e quando nós tiramos os olhos daquilo que é eterno, daquilo que é o reino de Deus, o propósito, o chamado de Deus, nós podemos fazer como o pai de Abraão, parar no meio do caminho, estacionar e morrer. Então a primeira palavra para você nessa manhã é: meu querido, não pare, a sua jornada não acabou. Às vezes você tem enfrentado dificuldades, às vezes você tem enfrentado lutas, às vezes há um sentimento de que deu, basta. Não, querido, não deu, nem basta. Deus tem mais para a sua vida, e quando suas forças acabarem, Deus vai renová-lo nessas forças, Deus vai restaurá-lo no propósito, Deus vai trazer para o seu coração um novo ânimo, vai fazer nova todas as coisas. Esse é o Deus que renova, que faz de novo, que traz um espírito novo, que faz forte, alcançado, e restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor, e aquele que espera no Senhor. Só que o esperar no Senhor não é esperar parado, é esperar caminhando, servindo, esperar avançando, esperar prosseguindo. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Então, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero orar por mim, que eu preciso desesperadamente ser renovado a cada dia, pela graça, pela presença, pelo mover, pelo sopro do Espírito, pelo chamado de Deus. Amém? Só eu que preciso, vocês também, não é? Todos nós precisamos. Então vamos orar junto por esse propósito. Deus, o Senhor me chamou, não foi para ficar pelo meio do caminho. Deus não te chamou para perder entre os dedos. Aliás, Deus não perde nada entre os dedos. Ele sabe quem Ele chamou. Amém? Ele sabe, Ele chamou. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3, a partir do verso 13, que quando Jesus resolve designar os apóstolos, escolher os apóstolos, a Bíblia diz que Ele escolheu os que Ele quis. Ele te escolheu porque Ele quis. Você está aqui nesta manhã, talvez você fale: eu vim ao culto por um motivo, ou por outro motivo. Eu quero te dizer, você está aqui porque Ele quis. Tem mais, não é só porque Ele quis que você estivesse aqui. Você está aqui porque Ele te quis. Você é um querido, desejado do Senhor. Amém? Ele chamou os que Ele quis, e a Bíblia diz que chamou para estarem com Ele, e depois para os enviar. A igreja tem falado, e graças a Deus, por esse discurso sempre renovado, que o Bispo Hinaldo prega há 43 anos, e talvez antes ainda, de começar esse trabalho, de ir e fazer discípulo, de fazer a obra de Deus. E às vezes alguns sentem isso com um certo um peso, um cansaço. Mas essa mensagem, essa exortação, esse chamado, essa obrigação, querido, está faltando a primeira parte. A primeira parte, Jesus chamou os que Ele quis, e se inclua nisso, para estarem com Ele, e depois os enviou a pregar. Quando nós estamos com o Senhor, aí nós ouvimos o seu coração e o chamado para irmos fazer a sua obra. Deus chamou Abraão,
E nós vamos ver que em alguns momentos Deus novamente fala com Abraão, ele fala com ele, nós vamos encontrar no capítulo 15, Deus renovando o propósito e as promessas de bênçãos que Deus tinha para Abraão. Deus fala com ele novamente ali. Essa é a graça de Deus. Quando você pensa que as suas forças vão exaurir, que os seus sonhos vão frustrar, no capítulo 15 ele está lá e Deus chega para ele e fala: olha, Abraão, eu vou te abençoar. E fala: Deus, eu já estou próspero, mas eu não tenho filhos, minha herança vai ficar para o meu empregado. E o Senhor disse: não é assim. E Deus renova a promessa, e clareia essa promessa, e traz esse novo ânimo para a caminhada. Deus tem promessas para a sua vida, amém? Não deixa perder o brilho daquilo que Deus já te falou que Ele vai fazer, amém? Mas no capítulo 17, verso 1 também, Deus chama novamente Abraão para uma outra caminhada. Outra caminhada? Vamos ver ali. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ou ser íntegro, ou seja, completo, ou seja, anda comigo de todo o coração, né? Anda na minha presença. Que outra caminhada é essa? Querido, na primeira chamada Deus diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nós temos revelações e direção de uma nova vida, de uma nova caminhada, mas Deus quer nos chamar não apenas para andar num caminho, não apenas para seguir alguns valores e princípios, não apenas para que experimentemos uma transformação moral, emocional, que a gente consiga viver uma vida familiar melhor. Deus quer nos levar a um nível de relacionamento, de intimidade com Ele. O chamado agora é: anda na minha presença. Não é apenas num caminho de obediência, mas é num caminho de relacionamento, de comunhão, de consciência, de presença. Se a primeira mudança para Abraão foi uma mudança geográfica, agora é uma mudança de dimensão, de uma outra percepção, uma percepção continuada da presença de Deus, não uma revelação episódica, né? Que acontece eventual. Tem uma experiência com Deus, mas Deus quer te chamar, não a experiências de congressos, não a experiências de retiro, não a experiências de um culto diferenciado, mas a uma experiência de uma caminhada diária na presença do Senhor. A comunhão com Deus, o estar em Deus. O autor de Hebreus chama isso de uma maneira mais ousada, dizendo: tendo a ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer que não é Deus que simplesmente desce a nossa condição humana e frágil, e o contexto e a circunstância da nossa realidade, nós orbitando, girando em torno de nós mesmos, e Deus vem ali para dar um socorro. Querido, o Deus que se fez carne, Ele já veio, e Jesus já fez a obra, e agora Ele abriu um novo e vivo caminho, e Ele te convida para que você tenha acesso ao lugar onde o Santo do Santo está. É lá, é nessa presença. Então aqui, agora, Deus chama a Abraão para uma nova dimensão espiritual, de uma caminhada de presença constante, de presença contínua. Todos nós sabemos que o dia a dia tem os seus percalços, seus cansaços, suas dificuldades, e às vezes nós gastamos tempo demais, nós gastamos mente demais, alma demais nas coisas que nos cercam, e às vezes é isso que tem sido o cansaço. Às vezes a pessoa está exausta, cansada, e muitas vezes não é o problema do corpo físico. Às vezes a pessoa pratica um esporte e no final ele está fisicamente arrebentado, mas ele está cheio de endorfina, né? Está cheio de dopamina, ele está realizado, ele está feliz, ele está cheio, ele tem força para começar de novo,
O corpo às vezes não está indo, mas a alma dele está plena daquela atividade prazerosa que ele fez. Mas muitas vezes, querido, nós temos nos desgastado, nos esforçado, trabalhado em situações que não têm trazido a nossa satisfação. Nós estamos como aquele texto lá de Isaías 55, gastando o nosso suor com o que não é pão, o nosso esforço, o nosso trabalho com aquilo que não satisfaz. E eu quero nesta manhã trazer essa palavra do Senhor que Ele deu para Abraão, para mim e para a sua vida. O Senhor diz: vem andar comigo, anda na minha presença. E quando Ele diz ser perfeito, o Deus Todo-Poderoso, o Deus perfeito, não estava exigindo de Abraão uma perfeição que ele não poderia alcançar. Mas essa palavra aqui, ela tem o sentido de alguma coisa completa, integral, sem mistura. Tem o mesmo significado da palavra perfeito no Novo Testamento, que é teleios no grego, que significa alguma coisa plena, é a plenitude, é a completitude, é a integralidade. Ou seja, quando você divide o seu coração com outras coisas, esse espaço na sua alma começa a ficar sombreado. E o chamado é: vem com tudo, entrega tudo, anda comigo e ser perfeito. Nós precisamos aprender a andar nessa dimensão espiritual. Uma palavra que eu cheguei a pensar em ministrar, que eu gosto muito, em 2 Coríntios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo escreve que os olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, nem subiu no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós sempre, ou pelo menos eu sempre tive uma primeira impressão de que ele falava das coisas futuras, o que Deus tem preparado, reservado, guardado um dia, porque agora no seu olho não vai ver, seu ouvido não vai ouvir, nem você vai conseguir compreender. Mas, queridos, o próprio texto continua: mas o Espírito Santo nos revelou isso. E ele continua explicando: olha, vocês não receberam o Espírito do mundo, mas receberam o Espírito que vem de Deus, para que vocês possam conhecer tudo que nos foi dado gratuitamente. O que é tudo que nos foi dado gratuitamente? Aquelas coisas que o olho não vê, o ouvido não ouve, a mente não pode às vezes explicar, mas que o Espírito, o teu espírito humano, iluminado por essa comunhão, por essa presença do Espírito Santo, pode ter essa compreensão íntima, espiritual, não natural. Você pode apreender, você pode receber e reter essa realidade de tudo quanto Deus em Cristo já fez por você. Ele continua dizendo: o homem natural, ele não entende essas coisas, as coisas de Deus parecem loucura, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Nós não podemos perscrutar a mente de Deus. Ninguém vai examinar a mente de Deus, mas ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, é nessa dimensão de relacionamento que você passa a ter uma compreensão de propósitos. É triste um cristão vivendo na realidade meramente natural, e aí a sua espiritualidade se resume a uma religiosidade, a uma prática de costumes e princípios morais, a uma obrigação cultual. Eu tenho que ir na igreja, né? Mas quando, querido, você tem essa presença, o salmista diz: o Senhor eu tenho sempre na minha presença, e eu não serei jamais abalado. E eu vou falar para vocês, quando eu li esse versículo de Salmos, eu ficava: mas esse salmista está muito arrogante, como é que o Senhor eu tenho sempre na minha presença? Porque a gente sempre ouviu falar de nós irmos à presença de Deus, mas eu entendo, querido, que quando ele diz: eu tenho o Senhor sempre à minha presença, o que ele está dizendo é a questão de consciência, de percepção espiritual. Eu percebo a presença de Deus comigo, e é por isso que eu não sou abalado. Estando Ele à minha direita, eu não serei mais abalado. Há décadas e décadas e décadas atrás, num retiro na FEAPAM, veio um pregador da Inglaterra, não sei se alguém aqui vai lembrar, um inglês, um senhorzinho, né, alegre. E ele entrou no nosso ritmo, arrancou a gravata, desmanchou o nó, e ele dançava com aquela gravata assim, como se fosse uma bandeira. E ele explicou sobre esse texto. Por que ele diz que o Senhor está à minha direita? Ele diz porque
A direita é a mão da espada, é a mão da luta. E quando Deus está à minha direita, não sou eu quem vou lutar, eu só vou segurar nele. Mas Ele vai ser a minha direita, Ele vai ser a minha espada, Ele vai ser o meu defensor, aquele que luta por mim. E assim eu não serei jamais abalado. Amém? Então, sobe o nível, como ministrou, acho que foi o ano passado, o Bispo Rinaldo, ele deve ter falado muito isso aqui, sobe o andar, passa para o andar de cima, passa para a dimensão espiritual, vamos viver dessa realidade. Nós temos esse trânsito de uma vida consciente, natural, objetiva, de trabalho, mas uma percepção íntima de uma presença que está contigo e que te sustenta, e que te motiva, e que te renova, que traz sobre você um óleo, um perfume, uma unção de alegria. Amém? Jesus tinha essa unção de alegria. A Bíblia diz que Deus ungiu com óleo de alegria mais do que todos. Amém? E a minha oração é que você esteja debaixo de um óleo, de uma unção de alegria. Amém? Só para concluir, a gente fala 3 vezes, né? Assim que fala aqui, para concluir. Deus chama novamente Abraão para uma caminhada. Né? Abraão já tinha recebido o filho, estava tudo bem. E aí vem um texto que o Carlos leu, né? Deus chega para Abraão em Gênesis 1, 22, 1 e 2, e o Senhor fala com ele, 22, glória a Deus. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui Deus chama Abraão para a caminhada para o monte do sacrifício. E o texto já está explicativo, quis Deus provar a Abraão. Deus, ele sempre vai, não é para que ele conheça o que está no nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. É para que ele possa mostrar para nós o que está no nosso coração. Quando Deus diz para Abraão, agora eu sei, né, que não me negaste, Deus sabe e já sabia, Deus sempre soube de todas as coisas, mas aquilo ficou patente numa relação entre os dois. Agora Deus não apenas, querido, quis provar a Abraão, é algo mais profundo aí. Deus quis, naquela prova, naquela entrega, naquela disposição para o sacrifício, revelar o que tinha no próprio coração de Deus e o que ele haveria a experiência que Deus teria ao ver o seu próprio filho sendo sacrificado no madeiro. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E as pessoas falaram, mas como que Abraão viu o seu dia se ele não tem nem 50 anos, como é que é isso? É porque eles não conseguiriam entender que Abraão se alegrou porque o cordeiro foi oferecido no lugar de Isaque. E ali Deus estava, se é claro para a gente, né, que aquela experiência tipifica o sacrifício de Jesus, um pai andando ao lado do seu filho, o filho carregando a lenha nas costas, como Jesus carregou a cruz, um pai colocando seu filho sobre o altar do sacrifício, e a disposição, ali Abraão realmente, ele cumpriu o propósito, ele executou a Isaque, porque ao levantar do cutelo, do facão, nada havia entre ele e a sua obediência, apenas a ordem de Deus, não faça isso, que impediu. Mas ali, queridos, Deus estava mostrando para Abraão, e mostrando em Abraão o que ele faria por nós, entregando por nós o seu próprio filho. Sabe, as suas provações, elas não são apenas momentos difíceis que você vai dizer, ufa, que bom que passou. As suas provações não serão apenas para que você saiba, Deus é fiel e Deus é bom e Ele me ajuda. Em cada experiência que você tiver de luta e provação, em cada momento que Deus te chamar para andar num nível de sacrifício, Deus vai revelar algo dele mesmo
e você vai ter uma experiência maior com Deus. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos capítulo 5, quando ele diz que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. Que experiência é essa? É um conhecimento de Deus. É um conhecimento da vontade, da maneira, do coração de Deus. Amém? E essa experiência, ela produz uma esperança. Essa esperança é como que um patrimônio, um ativo, algo que você recebe, adquire ali naquela situação. Essa esperança, ela vai ser um recurso, um subsídio para outras situações difíceis, porque você já vai entrar, às vezes, em outra luta ou dificuldade, mas já tem um recurso chamado esperança. Você conhece o teu Deus, você sabe quem Ele é e como Ele é e o que Ele faz. Amém? E isso, a Bíblia diz que você não ficará decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que começou com uma tribulação, mas ela caminhou para um desenvolvimento de uma musculatura espiritual, uma perseverança, que gerou um conhecimento, um preparo, uma experiência, que desenvolveu uma natureza de tranquilidade, de confiança, de alegria no Espírito, chamada esperança, e que resultou num coração cheio do amor de Deus que foi derramado em toda essa experiência. Tiago fala que a perseverança, ela tem um fim completo. Não é apenas para que você prove para adquirir perseverança, para que tendo perseverança possa sofrer outra provação, para poder ter perseverança e ficar um ciclo vicioso. Não é isso. A Bíblia diz que tem um fim completo, que é o desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade, principalmente do conhecimento de Deus na sua vida. Abraão foi provado para que o nível da sua entrega, da sua fidelidade, da sua caminhada com Deus. Ali uma mudança, se antes foi uma mudança geográfica, depois uma mudança de dimensão, de percepção espiritual da presença de Deus, agora uma mudança de rotação, uma mudança rotacional. Em que sentido? Olha, você não vai girar em torno das suas coisas, você não vai girar em torno do seu filho, você vai girar em torno do meu propósito para a sua vida. É realmente quando nós chegamos no nível da entrega e entregamos tudo, e nós vivemos em razão de, em função de, para Ele, né? Quando nós chegamos à conclusão que Paulo chegou, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. E isso é bonito como uma doxologia, como uma declaração de louvor, de glória ao Senhor, é muito bonito, mas pode ser dolorido quando você coloca isso em prática na sua vida. Quando você sai do eixo, do centro, né? E aí você vai girar em torno dele. Né? A humanidade chegou ao momento de pensar que o Sol girava em torno da Terra. E para muitos intelectuais da época deve ser difícil, né, de entender e admitir que a Terra é que girava em torno do Sol, porque sai da centralidade do ego. E aí Deus, se precisava ajustar alguma coisa com Abraão, nessa terceira chamada para a caminhada. Agora não apenas sai da tua terra, não apenas anda comigo, mas deixa tudo aqui no altar. Se o tudo de Abraão era Isaac, ele entregou todas as coisas. O que é o seu tudo? O que é o meu tudo? Amém? Mas, queridos, é progressivo. Eu não vou ter esse nível de experiência se primeiro eu não tomar uma decisão de deixar as coisas do mundo e me converter de coração ao Senhor. Eu não vou conseguir compreender um pedido dessa natureza se eu não aprendi a andar na presença de Deus. E aí nós chegamos nesse nível. Podemos fazer até um paralelo, e agora é o último para terminar. Paz, Bispo Finaldo, glória a Deus. É o último para terminar. Com o próprio templo, Jesus disse: destruam o templo, em 3 dias eu reerguerei. E eles achavam que ele estava louco, e o próprio texto diz, se referia ao seu corpo. O templo faz uma referência a Cristo, a nossa vida com Cristo. Nós temos ali o átrio, que era o pátio do lado de fora, em que o povo ficava. E ali tinha o altar do sacrifício e a bacia, ou a pia da purificação. Nossa primeira experiência, a experiência de
passar pelo altar do sacrifício, pela cruz de Cristo, de sermos perdoados, de sermos salvos, de termos uma experiência com o chamado à santificação, à purificação. Somos purificados pela lavagem de água, pela palavra, nascemos da água e do Espírito. Então nós temos essa experiência de conversão, e aqui nós estamos, o átrio era onde o povo estava, e fala de comunhão, fala da reunião da igreja, estamos juntos aqui, louvando a Deus, servindo ao Senhor. Mas tinha um outro lugar, esse próprio, dentro do templo propriamente, que era o santo lugar, onde só os sacerdócios estavam, né? Onde tinha o candelabro e a mesa dos pães da proposição, que falava de um sacerdócio. O sacerdócio, ele deveria manter a chama acesa, de se alimentar dos pães. Nós somos chamados a um nível de sacerdócio na nossa vida espiritual, ao nível de servir a Deus, de fazer discípulos, de levar a palavra, de ter uma iluminação pelo Espírito, né? O fogo não pode se apagar, a chama não pode se apagar. Se apagasse o candelabro, o santo lugar ficaria totalmente escuro. Então nós temos um nível de crescimento, onde temos uma temos revelação, compreensão da palavra, revelação do Espírito, onde nós temos essa dimensão de uma comunhão com Deus. Mas havia um outro lugar ainda, atrás do véu, o Santo dos Santos, que representava a presença, a glória de Deus. E esse véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz, mostrando que a parede, o véu da separação foi removido, e nós temos acesso. Então, como cristão, não converta e fique apenas no natural da comunhão dos irmãos, nessa dimensão de relacionamento, de alegria, de festas, mas descubra o seu sacerdócio na presença de Deus. Procure uma compreensão e um conhecimento maior da palavra de Deus, uma iluminação crescente, progressiva do Espírito Santo. Procure um nível de entrega, de serviço, de dedicação à mesa do Senhor, à casa, à obra, às vidas. Sirva ao Senhor num sacerdócio, servindo a sua igreja. Mas, querido, não fique somente nesse nível, cresça num nível de relacionamento onde você conhece o Senhor de tudo isso, onde você tem o acesso, como diz lá em Hebreus, tendo a ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele já nos consagrou através do seu sangue. Amém? Eu quero orar com vocês, como falei no começo, para que nós recebamos de Deus desse renovo, desse chamado. Como Deus ocasionalmente foi se revelando a Abraão para cumprir propósitos, para que a promessa dele fosse renovada no coração de Abraão e Abraão permanecesse no caminho. Eu creio que Deus também nos renova continuamente pelo seu Espírito que em nós habita. Mas há momentos especiais. Quantos momentos especiais? Eu me lembro de um momento em Miguelópolis, que o Bispo Naldo estava ali, aí ele começou a declarar flecha da vitória do Senhor, e todo mundo começou a marchar, houve um mover, houve uma outra edição dessa experiência aqui na FEAPAM, mas quando alguma coisa é autêntica, original, quando é a primeira vez, quando é uma coisa que o Espírito Santo move, fica inigualável. Aquela experiência em Miguelópolis foi assim, algo para que nós nunca esqueçamos. Há momentos. Eu quero orar para que Deus também leve você a experiências mais profundas com o Santo Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Em que nível da caminhada você está? Eu creio que todos que estão aqui já saíram da sua terra e do meio da sua parentela para caminhar para ir por um caminho, para ir para um lugar, uma dimensão onde o Senhor te chamou para ser um verdadeiro cristão. Mas Deus quer te chamar para essa experiência da presença, do andar na presença. Amém? Queremos orar em nome de Jesus.
Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um. O meu coração, a vida, a mente. O Senhor sabe a realidade que cada um tem vivido. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, vem com teu Espírito, Senhor, trazendo um renovo, Pai. Se alguém ainda está preso, Senhor, se alguém ainda tem levado a parentela ou tem levado as coisas da velha vida junto consigo, Senhor, o Senhor chama hoje para andar na tua presença, mas de uma maneira, ó Deus, plena, completa. Há um chamado, há uma uma integridade, uma inteireza. Assim também a tua palavra diz lá em Hebreus que devemos entrar, ó Deus, na tua presença, Senhor, com inteiro coração e plena certeza de fé. Ó Deus, vem com teu Espírito, ó Deus, vem com a tua graça, vem, Deus, despertando os corações. Se nós paramos, ó Deus, na nossa caminhada, Senhor, no nosso crescimento espiritual, ó Deus, se alguém aqui, ó Deus, estacionou em algum momento para descansar e não encontrou forças para recomeçar a caminhada hoje, ó Deus, traz esse renovo, porque o descanso está na caminhada. Ó Deus, o descanso não está quando paramos, ó Deus, o descanso está, ó Deus, quando nós caminhamos contigo, porque o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso sábado, o nosso sabá, o nosso repouso. Ó Deus, encontra aqui, ó Deus, Senhor, ó Deus, cada coração, Pai, e em cada coração essa disposição, ó Deus, da obediência, Senhor, ó Deus, da comunhão, ó Deus, e do sacrifício. Ó Deus, nós somos chamados à obediência, Senhor. Ó Deus, a obediência nos leva à comunhão. Ó Deus, a comunhão à disposição, ó Deus, para o sacrifício, para a entrega, para a rendição total. Assim eu oro para que o teu Espírito possa comunicar, ó Deus, em cada coração, aquilo que o Senhor tem preparado, e não apenas para um dia na eternidade, ó Deus, para o dia eterno, mas Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem reservado para hoje, para agora, para essa experiência no íntimo, para essa revelação no Espírito, para essa comunhão mais profunda, Senhor. Espírito Santo, ó Espírito Santo, o Senhor nos foi dado por Deus, para que por meio do Senhor, pelo Espírito que vem de Deus, possamos conhecer o que nos foi dado, já nos foi dado. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação num conhecimento íntimo de Ti. Abençoa, Pai, cada coração, ó Deus amado, cada vida. Como eu disse no princípio, ó Pai, a Tua bênção alcança não apenas cada um, ó Deus, mas toda a sua geração. Ó Deus, assim como, ó Deus, o Senhor não abençoou somente a Abraão, mas em Abraão toda a sua descendência, e por meio do seu descendente, todas as famílias da terra. Ó Deus, a tua bênção assim é extensiva, e eu quero declarar esta bênção sobre cada vida, e através de cada um que aqui está, ó Deus, o Senhor venha alcançar, ó Deus, a multidões, o Senhor venha gerar filhos e filhas espirituais, o Senhor venha abençoar a sua descendência, a sua posteridade, por meio da graça, Senhor, e que, ó Deus, ninguém pare pelo caminho, mas que prossigamos, ó Deus, Senhor, em conhecê-lo, em caminhar contigo, ó Deus, em entregar o que somos, ó Deus, nas mãos e na presença do Senhor. Ó Deus, obrigado por cada vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Chamada de Deus, querido, sempre é pessoal. Há uma chamada que vem quando Paulo fala, Deus nos chamou nele, nos escolheu nele. Quem vai em Cristo encontra a chamada, então é para todos. Mas quem vai e encontra, descobre que era para si, para o seu nome, para o seu DNA, para o seu coração.
e ali encontra um propósito, uma chamada. Eu te convido a refletir sobre esse chamado pessoal, particular, para que você avance nessa caminhada e tenha experiências maiores com o Senhor. Se houver sacrifícios pedidos, você estará preparado e sairá deles vitorioso, não com menos, mas sempre com mais, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Não há nada que nós possamos dar para Deus que Ele não nos tenha dado. Davi disse: das tuas mãos é que te damos. Ele falava de ofertas, mas o coração que você tem, a sensibilidade, a compreensão, tudo foi Deus que te deu. Então, por meio de tudo que Deus te deu, entregue tudo a Ele, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja o Senhor. Seja a Ele toda a honra e glória. Amém.